minha empresa era um supermercado. Copy para redes sociais, páginas de vendas, copy para e-mails, copy para folhetos. Sim, nós até folhetos fizemos, malta, flyers. Nós dizíamos que sim a toda a gente que aparecesse com dinheiro na mão. Se tu respiravas e tinhas orçamento, nós fazíamos. E o dinheiro entrava, esse não era o problema. O problema é que, quando um cliente ia embora, eu ficava a olhar para as redes sociais, para o meu e-mail, à espera que simplesmente entrasse um pedido de orçamento. Porque a verdade é que quando tu tentas vender tudo para toda a gente, tu acabas por não ser nada para ninguém. E ninguém envia e-mails para ninguém. Hoje é diferente. Foi o nosso posicionamento que levou a nossa empresa aos 80 mil euros de faturação pela primeira vez, só com serviços. Não foi com cursos nem com formação, só com serviços. E o que mudou não foi eu ficar melhor naquilo que eu fazia. Foi eu escolher ser conhecida por uma coisa. E o que te vou mostrar neste vídeo é como é que tu podes fazer o mesmo. Passo a passo. Uma coisa tão simples, tu vais pensar, como é que eu demorei tanto tempo a fazer isto? Hoje eu ensino. Nos últimos anos ensinei mais de 500 pessoas a trabalhar online, a escrever. Mas antes de ensinar, eu fiz. E fiz mal durante muito tempo. Aquilo que eu te vou contar neste vídeo não é uma teoria que eu li num livro qualquer. É o que eu aprendi da forma mais cara possível. A pagar. E aquilo que eu percebi depois de ter cometido este erro na pele e de ver centenas de alunos a cometerem exatamente o mesmo, é que o problema quase nunca tem a ver com falta de competência. Tu sabes fazer as coisas. O problema é que ninguém percebe o que tu fazes, nem por que raio deve contratar-te a ti em vez de contratar a outra pessoa que está ao lado. A isso chama-se de posicionamento. E eu sei que a palavra assusta um bocadinho. Parece uma coisa de um MBA, que precisas de um consultor, de um designer para te fazer um logo bonito. Mas esquece. Eu aqui vou dar-te as instruções ao estilo IKEA. Peça a peça, passo a passo, para montares o teu próprio posicionamento. Sem bullshit e sem teoria barata. E daqui a pouco eu vou mostrar-te o caso de um aluno meu que fazia landing pages, thank you pages e campanhas e ninguém o contratava. Até que uma única coisa mudou. A maioria das pessoas que trabalham online, freelancers, prestadores de serviços, gestores de tráfego, designers, copywriters, o que tu quiseres, elas têm o mesmo problema. São arroz branco. Outra vez arroz. Outro gestor de tráfego promete vendas, mas não está a fazer tráfego para ele próprio. Outro gestor de redes sociais que não está a trabalhar nas suas próprias redes sociais. Mais uma. É mais do mesmo todos os dias. Outra vez arroz. E o que é que acontece quando tu és arroz branco? Tu competes por preço. Porque se tu e a pessoa ao lado fazem exatamente a mesma coisa, da mesma forma, para as mesmas pessoas, o cliente vai escolher o mais barato. Sempre. E tu ficas a olhar para o orçamento que foi recusado, não é? E ficas a pensar, porra, mas eu até sou boa nisto. E provavelmente és, mas ninguém sabe. Dentro do mundo do arroz, para se ter menos trabalho, tu tens de escolher ser uma paella. Uma paella daquelas mesmo boas, saborosas, que fazem com que tu queiras entrar num avião só para voltar à cidade onde comeste a melhor paella de sempre. E eu sei do que estou a falar, porque ainda hoje eu penso na paella que eu comi em Barcelona. Metíamos já num voo só mesmo para repetir. E repara, paella não deixa de ser arroz, mas é um arroz com um twist. É arroz que ninguém confunde com mais nada. É arroz pelo qual as pessoas pagam 3 vezes mais sem pestanejar. E eu sei o que é que tu estás a pensar. Marisa, mas se eu me especializar eu vou perder clientes. Eu vou dar-te um número, tá? Em Portugal, todos os anos, pelo menos desde que é 2022, 2023, são criadas aproximadamente 50 mil empresas. Em alguns anos umas a mais, em alguns anos outras a menos, etc. Mas esta é a média. Nenhum de nós, nem eu, nem tu, nem uma empresa com 10 pessoas, consegue atender 1% dessas empresas. Porque 1% de 50 mil são 500 clientes. E tu não precisas de toda a gente. Tu precisas é das pessoas certas. E para atrair as pessoas certas, tu precisas deixar de ser baunilha. E repara, eu adoro baunilha como gelado, mesmo. Mas baunilha em personalidade, baunilha como negócio, é escolher não ser escolhido. É ser o sabor que ninguém diz que não, mas que também ninguém pede. Imagina, eu entro na gelataria e eu até peço baunilha. Mas eu não peço na forma de dá-me o mais genérico que tu tiveste. Só que isso é exatamente o que tu estás a fazer quando não tens posicionamento. Agora, como é que se sai disto? Como é que tu deixas de ser arroz branco e te tornas numa paella? Com apenas 3 perguntas, só 3. Imagina que tu queres montar uma estante. Tu podes fazer 2 coisas. Podes tentar adivinhar e acabar com peças a sobrar, um parafuso misterioso, um móvel que parece que vai desabar se alguém espirrar ao lado. Ou podes seguir as instruções do IKEA e seguir passo a passo. O posicionamento é a mesma coisa. São as tais 3 perguntas, nesta ordem que eu te vou dar, e no final tens um móvel montado. Simples. E é simples, mas não é fácil, porque são 2 coisas diferentes. Há muita coisa simples que não é fácil. Emagrecer é simples, fácil é que não, por exemplo. Então, a primeira pergunta não tem a ver com os teus serviços, nem sequer tem a ver com o que tu fazes. É sobre quem é que aparece quando tu abres a boca? Quem é que é a pessoa que fala numa reunião? Quem é que é a pessoa que aparece quando tu escreves um post? Que manda uma proposta? Essa pessoa és tu?
Ou é uma versão domesticada de ti que tu achas que o mercado quer ver? Eu vou-te dizer quem é que eu escolhi ser. Eu escolhi ser a pessoa que trata toda a gente por tu. Não há cá doutores e doutoras, você para aqui, você para acolá. Eu escolhi dizer palavrões quando me apetece. Eu escolhi estar de t-shirt em reuniões, fosse com quem fosse. E escolhi ser abertamente quem sou. E quem não estiver com isso, tchau e adeus. Isso custou-me clientes? Sim, custou. O meu antigo sócio uma vez ligou-me a dizer, olha, tem aqui uma cliente, mas olha, tens de arranjar um bocadinho, vestir uma camisinha, pentear e tal. E eu disse, olha, se é suposto eu ser essa pessoa para a tua cliente, nem vale a pena marcar. Porque eu não vou mudar a minha t-shirt por causa de uma pessoa. Não me interessa quanto dinheiro essa cliente tem. E a verdade é que nós não marcamos a reunião. Uma vez recebi um e-mail de uma pessoa que me disse que estava a gostar imenso de me seguir, mas que o facto de eu dizer palavrões mostrava que eu não era uma pessoa séria. E foi embora. E o que é que eu vou fazer acerca disso? As pessoas têm que aceitar como é que eu sou. Porque sabes o que é que acontece quando tu fazes essas escolhas? As outras pessoas, mesmo que queiram copiar, nunca conseguem. Porque nunca percebem tudo o que está por trás da cortina. Tu tornas-te incopiável, se é que esta palavra existe. E não é pelo que tu fazes, mas pela pessoa que és. E isso, nenhuma inteligência artificial, nenhum concorrente, ninguém te pode tirar. Esta é a primeira parte, a primeira pergunta. A segunda pergunta é um bocadinho mais difícil. Porque na prática, tu até gostas de fazer muitas coisas. E eu sei que eu gostava, não é? Eu gostava de tudo. E foi exatamente isso que me tramou. No caso, a Busy fazia copy para redes sociais, páginas, e-mails. Eu disse isto antes, não é? Mas o que eu não disse é qual é que foi o momento em que isto tudo mudou. Quando nós nos focamos em email marketing, só email marketing, o negócio transformou-se. Porque eu juntava tudo aquilo que eu gostava de fazer. Eu escrevia, eu olhava para a estratégia, eu olhava para o Google Analytics, eu contava histórias, eu semi-personalizava mensagens. Era uma vitória para mim. Mas para chegar a essa vitória eu tive que dizer não a tudo o resto. E dizer não quando precisas de dinheiro é das coisas mais difíceis que tu vais fazer. E é aqui que entra o tal caso que eu te prometi. Numa das turmas de mentoria que eu tive um aluno, o Alessandro, e ele fazia landing pages, thank you pages, criativos, campanhas. Imagina, o gajo fazia tudo. Ele era uma agência de marketing digital numa única pessoa. E se tu lhe perguntasses o que é que ele fazia, ele ia listar-te todas estas coisas como se fossem tarefas. E quando ele chegava ao fim, tu já tinhas perdido o fio à meada. Não percebias nada do que ele fazia. Nem porque raio é que devias contratá-lo em vez de contratar outra pessoa qualquer. Até que mudou uma coisa durante esta mentoria que nós estivemos a trabalhar. Em vez de ele dizer, eu faço landing pages, campanhas, criativos, whatever, ele passou a dizer, eu tenho um sistema automático que garante pelo menos 5 leads por dia. Na prática era a mesma coisa. Ele fazia na mesma landing page, a thank you page, criativos, campanhas, essas coisas todas que eu já falei. Só que isso estava tudo lá dentro. Só que ele, em vez de escrever tarefas, ele passou a vender uma transformação. E quando tu vendes uma transformação, as pessoas não te comparam com a pessoa que está ao lado. Eles comparam-te com o resultado que eles querem. De 100 coisas que tu sabes, tu tens de escolher uma. As outras 99 estão ali como um acessório. Tu usas quando precisas, mas não podes capitalizar em cima de todas. Tens mesmo que escolher. E podes especializar-te de duas formas. Ou num tipo de serviço, como eu fiz com o email marketing, ou no tipo de transformação que entregas. Quanto mais pela transformação for, mais incomparável tu acabas por ser. Então o Alessandro não vende landing pages, ele vende leads garantidos. Tu tens de encontrar o teu equivalente. A terceira pergunta é a mais fácil de todas, se tu já tiveres respondido bem às duas primeiras. Porque quando tu decides o que sabes, já sabes à partida para quem é que é. Por exemplo, quando eu decidi que eu ia vender email marketing, a primeira coisa que eu fiz não foi listar quem é que eu queria como cliente. Foi exatamente ao contrário. Eu perguntei-me quem é que fica automaticamente de fora. Será que alguma vez eu vi uma empresa de metalurgia ou de mecânica a fazer email marketing? Possivelmente não. E pronto, essas pessoas saíram automaticamente. Eu não tive que as rejeitar. A escolha que eu fiz fez o trabalho por mim. E depois perguntei, quem é que precisa disto para ontem? E a resposta era óbvia, lojas online. Toda a gente tem uma loja online, já investe em publicidade para gerar tráfego e vendas. Mas a maioria tem uma automação de carrinho abandonado tão básica que é praticamente inútil. A lista de e-mails está lá, as pessoas estão lá, mas ninguém faz nada com elas. Eu sabia que conseguia mudar isso. E sabia exatamente para quem é que eu conseguia vender isto. Então, o não é a tua arma secreta. E tu tens que usá-la como tal. Sempre que tu disseres não a alguém que não encaixa, estás a dizer sim a alguém que encaixa perfeitamente. Ok, tu já tens as tuas 3 respostas. Tu já sabes quem és, o que é que fazes e para quem. Mas o posicionamento sem um produto concreto é como branding vazio. É tipo um perfil de Instagram bonito que não paga contas a ninguém. Tu agora precisas de juntar estas 3 respostas e transformá-las num serviço que ninguém consiga copiar. E para isso vou dar-te mais 5 instruções ao jeito IKEA. Ou seja, mais 5 peças para tu montares. E desta vez vou mostrar-te exatamente como é que eu montei as minhas para que tu consigas fazer o mesmo e consigas replicar o processo. E quando eu digo bem, eu não estou a falar do que tu estudaste ou do que diz no teu LinkedIn. Estou a falar daquela coisa que tu fazes naturalmente sem esforço, que as pessoas à tua volta pedem-te para fazer sem tu sequer ofereceres. Eu sempre fui a pessoa que tinha que escrever tudo.
Se era um cartão de boas festas, eu escrevia. Uma dedicatória num livro qualquer, eu escrevia. Um discurso de aniversário, também era eu. Uma mensagem difícil de mandar para alguém, óbvio, sempre eu, não é? Desde miúdo. E qual é que é a tua? Pensa. Qual é que é aquela coisa que toda a gente já te pede e tu já nem pensas duas vezes, ainda para mais fazes com uma facilidade incrível? Agora, não basta saberes fazer uma coisa, precisas perceber porque é que és melhor do que outra pessoa ao lado que faz o mesmo. A minha vantagem mais desleal foi esta. Eu sou curiosa o suficiente para pesquisar de forma incessante e aprender de forma incessante. Foi assim que eu aprendi HTML, Photoshop, edição de vídeo, inglês, foi tudo sozinho. E isto fez toda a diferença quando eu comecei a vender email marketing. Porquê? Porque eu não era só a rapariga que escreve e-mails. Eu era a pessoa que escrevia os e-mails, mas também sabia abrir o Google Analytics e dizer ao meu cliente: olha, o teu problema não é o e-mail, é que estás a mandar tráfego para uma página que não converte. Ou a tua campanha não está a trazer pessoas que não têm, ou a tua campanha está a trazer pessoas que não têm nada a ver com o teu produto. O cliente via que eu não estava a contratar só email marketing. Estava a contratar alguém com uma visão muito mais completa. Estratégia, dados, análise, coisas que nenhum outro copywriter, ou muito poucos copywriters de e-mails, podiam oferecer ou não se tinham dado ao trabalho de aprender. E isto é uma vantagem desleal, não tem a ver com talento, ok? Então qual é que é a tua? E ela não tem que ser técnica, mas tem que existir aqui mais alguma coisa que tu faças que outra pessoa não faz. Aqui é onde a maioria das pessoas bloqueia. Porque sabem o que fazem, sabem que são boas, mas não conseguem ligar isso a um problema real que alguém paga para responder. Vou dar-te o meu exemplo. Quando eu olhava para os meus clientes, as tais lojas online, eu via sempre a mesma coisa. Eles gastavam centenas, às vezes milhares de euros em publicidade online por mês para gerar tráfego. Então o dinheiro saía todos os meses, mas a lista de e-mails continuava intocável. Eles tinham uma automação de carrinho abandonado tão básica que era praticamente aquele e-mail automático que toda a ferramenta já traz de fábrica, não é? E não tinham absolutamente mais nada. Eles estavam sentados em cima de dinheiro e não faziam nada com ele. As pessoas já lá estavam, já tinham comprado ou quase comprado, eles só precisavam de alguém que fizesse alguma coisa com aquela lista. Okay? E esse era o problema. E eu sabia resolvê-lo. Uma automação de boas-vindas decente, uma automação de carrinho abandonado a sério, não aquela que as ferramentas já têm por definição, e newsletters com regularidade, era tudo aquilo que eles precisavam. E isto é simples, sim, mas a verdade é que ninguém o estava a fazer. Agora, manda a bola para ti. Pega naquilo que tu sabes fazer e pergunta: que problema concreto é que isto resolve? Não é ajuda empresas a crescer. Isso não é um problema. É uma frase de LinkedIn, ok? Um problema concreto. Que alguém sente que lhe custa dinheiro, que lhe rouba tempo. Se precisares de ajuda para isso, em baixo tu tens um link que é para os nossos wizards. E lá tens um wizard específico para descobridores. Já te disse como é que eu fiz a minha curadoria, mas eu quero que tu percebas o processo, porque é mais simples do que parece. Primeiro, lista o máximo de pessoas que tu puderes. Toda a gente que potencialmente tem o problema que tu identificaste na etapa 3, a anterior. E não filtres nada ainda. Põe só lista mesmo. Depois é que fazes a curadoria. Risca aqueles que não te interessam. Risca os que não têm orçamento. Risca os que te dão vontade de chorar só de pensar em trabalhar com eles. A sério, vai arriscando. Vais ficar com menos, mas está tudo certo. Vai arriscando. No meu caso, quando eu decidi email marketing, as lojas online eram as que precisavam mais e para ontem. Porque lá está, já gastavam dinheiro em publicidade, já tinham listas, já tinham tráfego, só precisavam de alguém que transformasse aquele investimento em retorno real. O problema era urgente e o orçamento já existia, só faltava mesmo eu. Então, quem é que, dentro da tua área, dentro daquilo que tu podes fazer, já está a gastar dinheiro, mas não está a ter o retorno que devia? Essas são as primeiras pessoas que tu deves contactar. E agora a última peça do IKEA. E esta aqui é a minha favorita. Pergunta-te o seguinte: se dinheiro não fosse problema, ou seja, se tu não tivesses que pensar em nada sobre preço e horas e essas coisas todas, como é que tu resolverias esse problema pelo teu cliente? Do início ao fim. Com que passos, com que ferramentas, com que garantias? Escreve aquilo que eu chamo de o teu fucking melhor produto de sempre. Não te limites. Não penses, mas isto demora muito, ou isto é caro demais. Escreve simplesmente a versão ideal. A versão que, se existisse, o teu cliente diria: onde é que eu assino? Depois, e só depois, é que destrinchamos o resto. Vês o que é que podes entregar agora, o que é que pode ser uma versão mais acessível, o que pode ser um upgrade, mas primeiro tens de criar a visão da coisa. Porque se não sabes para onde é que estás a ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho serve é exatamente a definição de ser arroz branco. E é isto. 3 perguntas para te posicionares, 5 etapas para construir o teu produto, instruções muito ao género IKEA, peça a peça, sem teoria, sem tretas. Sabes o que é que eu chamo isto tudo? Eu chamo de o efeito incomparável. Porque é isto que acontece quando tu juntas as 3 primeiras perguntas com estas últimas 5 etapas. Tu deixas de competir, tu deixas de entrar naquela onda da comparação. Tu deixas de ser uma opção B, C, D e passas a ser a opção, a única disponível.
Portanto, não tem nada a ver com magia, também não vai acontecer de um dia para o outro, mas quando o efeito arranca, não para. Porque ninguém consegue copiar aquilo que é genuinamente teu. Se é simples, ótimo, visto que sim. Se é fácil, nem por isso. Porque te obriga a escolher. E escolher significa dizer não. E dizer não quando precisas de dinheiro é das coisas mais difíceis do mundo. E eu sei porque estive lá. Mas a alternativa é ser baunilha. E baunilha, como já te disse, ninguém gosta. Ou ninguém vai pagar mais por baunilha. Agora, antes de acabar, eu preciso dizer uma coisa. Porque eu sei que há uma parte que está aí a pensar. Ok, Marisa, mas eu não tenho a certeza do que é que eu vou escolher e se eu escolher mal. A clareza não vem antes da ação, malta. Tá? Ela vem com a ação. E eu também não tinha clareza no primeiro momento. Define uma forma pela qual tu queres ser reconhecido ou reconhecida e depois vais ajustando. Isto não é um exercício que fazes uma vez e ficas com ele para o resto da vida. Eu tenho uma aluna que já fez este exercício 3 vezes desde que entrou pela primeira vez na nossa mentoria. 3! E tenho a certeza que ela vai fazer mais. E a cada vez que ela o fez, ela ficou mais focada, mais afinada, porque posicionamento não é um destino, é um processo. Tu vais sempre afinar alguma coisa, vais sempre ter uma nova ideia, queres testar uma coisa diferente. O que está decidido hoje não precisa de ser o que está decidido daqui a um mês. Às vezes tu encontras um cliente que te mostra que afinal não é bem aquele caminho. E está tudo bem, faz parte. Ser incomparável é uma questão de tempo, desde que dediques tempo a isso. Trabalhar dá trabalho. E eu sei que não é a frase mais sexy que tu queiras ouvir, mas é a verdade. O efeito comparável não é um truque. É uma decisão que tu tomas hoje e que vai ficando mais forte a cada cliente, a cada não, a cada escolha. Agora, se neste momento estás a pensar, Marisa, isto faz todo o sentido, eu percebo o posicionamento, mas o que é que eu faço a seguir? Como é que isto se transforma em clientes? Porreiro, fico mesmo feliz que estejas a pensar nisso. É uma super evolução. E eu fiz exatamente um vídeo sobre isso. Só tens de clicar aqui para ver.